E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo essa aula agora. Sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso do Tailwind com framework Next. E a ideia é que seja um tutorial bem simples e bem tranquilo para que vocês possam compreender o uso de uma forma bem mais fácil e mais facilitada. De uma forma geral, quando a gente está estilizando um projeto HTML e tem um CSS ali, a gente tem o quê? Classes no HTML, e a partir dessas classes a gente consegue estilizar os nossos componentes, seja a cor de fundo, a cor de um texto, o tamanho, largura, altura, margem e por aí vai. E aí a gente, dentro dessas classes no CSS, a gente vai estilizando, aplicando propriedades e alterando essas propriedades no nosso componente. A questão do Tailwind, o que ele veio? Através de classes também, eu vou e adiciono uma cor ali em específico para aquele componente, ou um texto, ou um arredondamento, uma borda, e por aí vai. Então, a ideia é essa. A Tailwind trabalha de uma forma atômica. No CSS, quando a gente trabalha, a gente coloca N propriedades dentro de um seletor, ali dentro das chaves de um seletor, e vai alterando, por exemplo, ponto container, ponto card, ponto button, e vai alterando de acordo com a necessidade. No Tailwind não. Com Tailwind você quer, por exemplo, alterar a cor do fundo de um componente. O que você faz? Você coloca uma classe específica para alteração do fundo daquele item, daquele componente. Se você quer alterar a borda ali e deixar uma borda arredondada, você vai fazer o quê? Colocar uma classe para arredondar aquela borda. Como é o exemplo aqui desse código aqui, ó. Por exemplo, esse BG aqui, por exemplo, ele vai alterar o background. É um item da classe que vai pegar e vai alterar a cor do meu background. E BG-slate é a cor que eu quero estar aplicando, e 100 é o nível daquela cor, é aquele nível de saturação. O 100 está mais próximo do branco e o 900, por exemplo, está mais próximo de cores mais escuras, mais dark, beleza? Inclusive, deixa eu ver aqui, até aqui, para ver se ele altera. Aqui no caso ele não alterou, mas por exemplo, no Next a gente vai ver que de acordo com o que a gente aplica no nosso aparelho, seja aplicar o Dark ou Light, a gente consegue configurar cores ali em específico. Mas para fechar, Tailwind trabalha de forma atômica. Se você quer colocar um flex, você coloca apenas a classe flex, e aí aquele componente, os seus filhos vão estar flexíveis de acordo com a largura e altura que tem ali disponível. Se você quer adicionar um padding ali, uma margem interna do teu componente, entre o content do teu componente e a margem dele, por exemplo, só na altura, no caso, na parte superior, então você coloca PT. E aqui no caso, o 4 vai colocar um valor ali em específico pro padding top. O Text Center, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o teu texto, alinhar o teu texto centralizado de acordo com a largura que tem ali disponível, beleza? E por aí vai. Aqui é a documentação do Tailwind, que é tailwindcss.com. Ela tá em inglês, mas vocês podem estar traduzindo para o português, que não tem problema, mas tentem sempre focar no inglês. Tentem se adaptar ao máximo no uso do inglês, beleza? Eu vou voltar aqui para o inglês, mostrar o original. E aí,
na documentação do Tailwind, ela é bem simples e ela é bem fácil de você estar manuseando. Aqui tem uma configuração da instalação do Tailwind em um projeto, sem precisar instalar o Node.js. Tem a questão da instalação usando o Tailwind CLI, tem usando o PostCSS, tem os guias de framework. Então, por exemplo, com Laravel, com Gatsby, com Angular, com o próprio Next, você tem essa possibilidade de estar utilizando esse framework. E por aí a gente vai seguindo, beleza? Também eu vou deixar aqui disponível como opção também para vocês fazerem uso da documentação do Next, que é o nextjs.org. Então, tentem sempre estar utilizando a documentação a favor de vocês. Se não estiver conseguindo utilizar a documentação, tiver tendo alguma dúvida que não está conseguindo, vai no Stack Overflow, vai nos fóruns de dúvidas que a gente tem disponível do GitHub, enfim, esqueci o nome agora, mas tem um outro que também te ajuda demais, além do Stack Overflow e do GitHub. Beleza? Então, seguindo, o que a gente vai fazer agora? Criar um projeto Next, que é npx create next app, o arroba e o latest, que é o primeiro comando. Quando a gente abre a documentação do Next, é o primeiro comando que aparece aqui, npx create next app latest. Dá um enter. O que ele vai fazer? Ele vai começar a pedir informações do nosso projeto. Primeiro é o nome. Eu vou deixar com TypeScript, não vou usar ESLint, vou manter o Tailwind, vou usar o src, o app router, vou manter o Turbo Pack, eu vou deixar desabilitado, e não vou alterar, não vou customizar. Ele vai seguindo aí e vai começar a instalação. Uma das coisas interessantes é que, por exemplo, o Tailwind, vou até pesquisar aqui, ó, Color, e aí eu vou procurar aqui, ó, Customizing Color, que é a customização de cores. Uma coisa legal é que, assim, ele te traz essa possibilidade de você utilizar as cores que ele tem ali em específico. Já tem N cores, aqui tem um arco-íris com muitas variações de cores dentro da configuração do Tailwind, mas acontece que às vezes algumas configurações, algumas cores que ele já tem disponível, para a gente não vai servir. Ou às vezes, por exemplo, dentro do projeto de prototipação, utilizaram-se cores ali que não estão dentro do Tailwind. E ele te dá essa possibilidade de você configurar a sua própria paleta de cores dentro do projeto. Aqui no caso, ó, ele já criou. Eu vou dar um CD, tutorial Tailwind. Eu vou dar um code ponto para abrir no VS Code, tá? E aqui a configuração normal de um projeto Next. Aqui, esse arquivo em específico tem wind.config.ts, é onde a gente vai configurar as coisas que a gente precisa. Pode ser cor, pode ser fonte, pode ser alguma outra configuração de projeto e por aí vai, tá? Então, é algo que você vai ficar a seu critério. Aqui é um exemplo, a gente descendo um pouquinho mais, usando uma customização de cores, ele já te dá um exemplo de como utilizar. E aí você sempre faz onde? No tailwind.config. No caso aqui, na documentação tá .js, mas no .ts vai ser o mesmo padrão. Então, aqui, ó, theme, colors, e aí você vai adicionando. Pode ser sem aspas, pode ser com aspas simples ou duplas, vai funcionar. E aí, dois pontos, abre aspas novamente, coloca a propriedade que você está querendo adicionar, fecha aspas e a vírgula, que ali é um padrão mesmo de um JSON. No meu, ele já tem
esse padrão aqui configurado, pré-configurado aqui. Então, o meu tema, ele vai estender um colors, e aí dentro desse colors eu consigo configurar as cores, por exemplo, que eu preciso estar utilizando. Se eu vim aqui no meu projeto e der um npm run dev, ele vai iniciar o projeto. Beleza, finalizou aqui. E aí eu venho pro meu localhost 3000. Tá fazendo o get aqui. Aqui é uma questão do Node mesmo e foi. Deixa eu diminuir aqui. Esse é o código padrãozinho que o Next já traz ali dentro do projeto, que ele tá aqui, ó, src. Dentro de app, ele tem o meu page.tsx. Então, eu posso alterar esse page.tsx, que vai estar alterando aqui também. Para quem não sabe, uma coisa legal se você estiver tentando configurar o teu projeto e fazer o CSS para ele ficar responsivo, uma coisa legal é que se o teu aparelho ele está na mesma rede que o teu servidor local, é legal você fazer isso aqui, ó, utilizar essa URL aqui, que é o IP do roteador e a porta que o projeto está rodando, e fazer isso no teu aparelho. E aí tu vai conseguir ver também essas alterações no teu aparelho em tempo real. Para quem não sabe, fica aí essa dica bem legalzinha. Enfim, né? Aqui é o nosso projeto. Eu vou mostrar aqui duas formas de customizar, principalmente cores, que aí já fica para quem tiver essa dúvida. Por exemplo, qual a primeira opção que eu tenho? Eu posso customizar essas cores diretamente no meu projeto, no meu tailwind.config. Por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um primary, abrir aspas, e aí colocar uma cor aqui em específico. Eu vou colocar, faltou aqui o jogo da velha, um D70A2. E aí, vírgula, eu posso vir aqui, por exemplo, botar secondary. E aí, esse secondary, ele pode ser uma variável que eu criei dentro do meu arquivo CSS. Por exemplo, no global.css, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada secondary, e ela tem um código C9DBBA. E aqui no root, eu posso colocar também esse secondary. E aqui esse secondary ele vai seguir o mesmo padrão, tanto do background quanto do foreground. Que vai ser o quê? Chamar uma variável, porque quando a gente vai utilizar variáveis que estão definidas ali no scope, eu preciso utilizar esse parâmetro aqui do var e menos secondary. E aí eu vou conseguir estar utilizando algo que eu setei no meu CSS dentro do meu config.ts ali do Tailwind. Beleza? Tranquilo, né? Então eu posso configurar cores tanto aqui diretamente quanto, por exemplo, no global.css, que aqui no caso eu estou configurando no root, tá? Na raiz ali do CSS. E aí são duas formas de fazer. Eu posso vir aqui direto, eu posso jogar lá no CSS e chamar aqui no meu config.ts, que não tem problema nenhum. Ah, mas não era só para usar config, o Tailwind e tal. Você pode estar utilizando apenas o Tailwind. Qual que é a questão? Às vezes o Tailwind ele pode precisar de algumas coisas a mais. Ou então, por questão de organização de código, você pode vir aqui no global e fazer essa configuração. E aí sim utilizar no tailwind.config. Não tem problema
nenhum, tá? Questão de fonte, tipografia em geral, você pode configurar aqui no Tailwind também. Por que a gente usa, por exemplo, o Tailwind? Porque ele vai te trazer uma homogeneidade no teu projeto. Então, ao invés de ter 5 pessoas trabalhando no mesmo design e cada um a usar, por exemplo, uma fonte específica, um tamanho de fonte ou cores ali diferenciadas, a gente padroniza e deixa o layout muito mais homogêneo e muito mais fácil de ver, muito mais agradável aos olhos, tá bom? E aí, como é que a gente utiliza? Eu vou até vir aqui, ó. Eu vou remover esse código todo aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou vir aqui, criar uma div e vou colocar aqui, ó, H1. E dentro desse H1, vou colocar Hello World. H2. Este é um tutorial usando Tailwind com Next.js. Se eu vim aqui no meu navegador, tá aqui, beleza. Ele tá sem estilização, tá sem nada e por aí vai. Ó, olha só uma coisa legal. O Next, ele já me dá essa configuração aqui, ó. Ele já tem para mim pré-definido tanto o modo escuro quanto o modo light. Ele já faz essa alteração de cores, isso de acordo com o dispositivo, tá? Então, nesse sentido aqui, já tá configurado, já tá legal. E aí, se você tem cores pro modo light, você configura aqui, por exemplo, no root, sem problema. E se você tem cores no modo dark, também você vem aqui nesse média e configura as cores que vão ser utilizadas aqui no média. Esse é um ponto positivo de você juntar os dois. Você usa o melhor dos dois. E aí você consegue estar estilizando e utilizando de acordo com a necessidade do seu projeto. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que os meus itens aqui, eles estejam centralizados tanto na horizontal quanto tanto na horizontal quanto na vertical. E aí o que eu faço? Eu venho aqui na minha div, eu vou chamar o class name, porque quando a gente utiliza o class name, a gente precisa, quando a gente vem para um framework que utiliza o React, a gente sai do class e chama class name para ter o mesmo nível de utilização que a gente tem no HTML puro. Então, como é que eu deixo o meu texto flexível? Os meus itens, na verdade, os meus filhos flexíveis, porque esse H1 e esse H2, eles são filhos da div, tá bom? Então, eu venho aqui e coloco o flex. E aí, o que esse flex fez? Ele pegou e colocou todos na horizontal, porque ficou flexível. E aí, segunda coisa, eu quero que esses itens estejam sempre um abaixo do outro. Então, eu vou fazer o quê? Flex -call, porque a direção desse meu nível de flexionamento ali vai ficar em nível de coluna. Se eu der um Ctrl S aqui, ele volta a ficar um embaixo do outro. Terceira coisa, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar Items Center. E aí os meus itens, eles foram alinhados horizontalmente. Pô, mas Item Center, ele é alinhamento vertical. Mas se eu vir aqui e colocar Flex Row, por exemplo, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele vem para o row e ele vai ter vai continuar nesse mesmo padrão. Beleza? E aqui seguindo,
Deixa eu só voltar aqui que ele não tá pegando aqui a minha tela. Deixa eu abrir o seletor aqui, tela embutida. Deixa eu compartilhar. Ok, beleza, voltou aqui. Joia. E aqui, olha só, o meu código aqui, ele continua aqui na horizontal. Então, ele parou aqui, ficou aí. Mas o alinhamento, o meu alinhamento aqui, ele ficou na horizontal, na vertical. Se eu colocar aqui um H que vai mexer com a altura, H mexe com a altura e W mexe com a largura. Então, se eu botar HDVH, ele vai pegar a altura do meu dispositivo. E aí, aqui sim, ó, o Align Items ajustou os meus itens para eles ficarem alinhados no meio aqui do meu dispositivo. E aí, o que aconteceu? Acontece que quando a gente utiliza a flexibilização de um estilo e a gente coloca para ele rotacionar ali entre coluna ou linha, a gente está mexendo com os eixos X e Y. É uma questão assim bem matemática mesmo. Então a gente está mexendo com os itens X e Y. E aí, quando eu uso o roll, o meu X continua na horizontal. A ideia é mais ou menos essa. Imagina que quando tá no roll, o X ele ainda tá na horizontal, na linha do horizonte. Mas quando eu mudo para coluna, é como se o meu X rotacionasse e o meu Y virasse o X e o X virasse o Y. Por isso que quando eu venho aqui, ele tá aqui, ó. Deixa eu dar até um flex call. Eu botei errado, equivocado. E por isso que quando eu mudei pro call, ele veio para cá, olha só. Ele alinhou horizontalmente. Porque o coluna, ele meio que deu uma mudada. E aí ele vai alinhar horizontalmente. E na linha, o Item Center, ele vai alinhar verticalmente. Isso utilizando apenas o Item Center. O Justify Content vai ser a mesma coisa. Se eu estou utilizando a coluna, o que vai alinhar verticalmente vai ser o Justify Content. Então, eu posso vir aqui, ó, Justify Center, dar um Ctrl S, e aí sim ele vai estar alinhando o meu item verticalmente, tá? Se eu coloco o Row, ele tá aqui ainda, olha só, mas se eu tiro aqui esse Item Center, ele vem cá pra cima, porque eu tô mexendo no horizonte, não tô mexendo em absolutamente nada na minha altura, beleza? Então, deixa eu retornar aqui, deixar Item Center, e aqui vai ficar o meu Flex Call, tranquilo. Segunda coisa que eu quero que o meu texto aqui, do meu H1, ele tenha um tamanho ali legal e ele fique em bold. Aqui, ó, inclusive esse text 4XL, o que ele vai adicionar? Ele vai alterar a propriedade do font size do meu H1 para 36 pixels. Então, meu texto vai ter 36 pixels. Eu quero que esse meu texto, ele fique bold, ele fique ali numa parada mais grossa, uma letra mais gordinha ali. Então, ele tem N possibilidades aqui, e aí ele já te dá essa descrição aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais o código para vocês verem melhor, tá? Então, ele já te dá como você adicionar cor. Isso aqui, gente, é uma extensão chamada Tailwind CSS.
IntelliSense, que é da própria Tailwind. Eu fico aí como dica para vocês utilizarem, porque ela já te dá ali dicas de como utilizar as classes. E aí você consegue ver mais ou menos o que você está querendo. Deixa eu só ver aqui. Além das cores, tem o text, clip. Bora ver, bora configurar aqui, bora ver aqui na documentação. Vou colocar aqui text. E aí você vai, deixa eu ver aqui, text, identity, não, fonte, weight, aqui. Que eu quero que ele fique mais gordinho. Então, para adicionar uma fonte bem grossinha, a gente utiliza a fonte ao invés do text. Então, por exemplo, o semi-bold, eu só vou vir aqui, copiar, aqui eu vou remover, e quando eu venho aqui, olha só, ele já tá aqui mais escurinho. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, fonte serif. Ele já tem valores ali de fontes configuradas, pré-configuradas. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, mono, e ele vai estar aqui em específico. Eu quero uma margem abaixo, então eu venho aqui, menos MB, e aí ele já me dá valores aqui em específico. Eu vou colocar 0.5, que aí vai ser MB-2. E nesse meu Hello World, eu quero que o texto tenha a minha cor primária que eu configurei. Que aí vai ser o quê? Primary. E como é um texto, eu coloco o quê? Text, traço, e chamo ali o mesmo valor, a mesma propriedade que eu configurei no meu config, tá? Se aqui tá primary, no meu código eu preciso utilizar primary. Se tá primária, é primária. Se tá cor de fundo, por exemplo, se tiver assim, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, cor de fundo. Aqui no caso, o que vai acontecer? Eu preciso utilizar aqui aspas, porque senão ele vai começar a dar erro. Se for uma palavra única, beleza, mas nomes aí maiores aí, você precisa utilizar aspas. E aqui eu não sei nem que cor é, só vou colocar aqui text, cor de fundo. Se eu der um Ctrl S aqui, ele pegou a mesma cor, né? Então, deixa eu colocar aqui uma cor mais específica aqui. Que é a mesma cor do verdezinho ali. Então, ele já mudou a cor. Então, você percebe a mesma cor, o mesmo nome de cor. Vamos deixar assim bem mais para ser mais claro. O mesmo nome que você configurou no teu config, tu vai utilizar no teu código. Então, vou deixar aqui, ó, primary, beleza? E, por último, aqui nesse H2, eu quero que ele também tenha, eu vou colocar aqui, ó, sans, para ser sem serifa. E a minha fonte aqui, ela vai ser thin, ela vai ser bem pequenininha ali. Tranquilo? É mais ou menos essa ideia. Se eu quero, por exemplo, essa minha div aqui, por exemplo, eu quero que ela tenha um background diferente ali. Eu posso vir aqui e colocar PG Secondary, que aí é a mesma cor que eu tô utilizando. Tá com dúvida em alguma coisa na utilização? Vem aqui na documentação, pesquisa, veja como é que funciona. Por exemplo, um botão, deixa eu colocar uma tag A, por exemplo, para ela simular um botão. Essa tag A aqui,
eu vou utilizar mais ou menos a mesma ideia. E aqui, visit next JS docs. E aí, esse meu target vai ser o blank. E vai ser a documentação do Next.js, tá? E aqui embaixo, por exemplo, vai ter uma outra tag, Tailwind. E dentro dela vai ter o texto, visit Tailwind CSS docs. Deixa eu dar uma formatação aqui. Esses meus dois links, eles vão estar alinhados. Vou adicionar uma div aqui e aqui eles dois eu vou jogar aqui dentro dessa minha div para ser filhos deles, tá? Deixa eu só formatar aqui de novo o documento. E aqui vai ser class name, flex, e eu vou colocar aqui um gap 4 mesmo. Você vê que tá meio confuso ali, mas funciona, tá? Ele tá aqui, essa é a width dele aqui, eu vou deixar no 24 também, para ficar mais bonitinho. E aqui agora a gente vai começar a estilizar, por exemplo, o class name. O que esse meu item, ele vai fazer? Eu vou adicionar um flex aqui, um gap, pode ser 2. O meu padding, ele vai ter um padding ali padrão desse valor, de 4 pixels aqui também, ou 0.25 rem. O meu BG dele vai ser o foreground. O meu text vai ser o meu background, para ele ter a cor do meu background. O meu padding, deixa eu adicionar aqui um padding um pouco maiorzinho e um rounded para ele ficar mais arredondado. A gente tem essas possibilidades aqui. Eu vou colocar o full, que ele vai ficar 100% arredondado. Esse ícone aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais, deixar 20, para ficar mais bonitinho. E aí, esses aqui, eu vou adicionar uma margem top, para ter um MT de, deixa eu ver, 16 pixels, para ele ficar um pouquinho mais afastado. Eu tô achando ainda pouca coisa, então vou colocar o 8 e ele já deu uma certa melhorada. O de cá de baixo vai ser quase a mesma coisa, então eu só vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C no meu class, e o que a gente vai mudar? O BG vai ser o background, só que esse background aqui, ele tá em branco, mas aí fica a critério de vocês, e o text, ele vai mudar a cor aqui para ser o foreground. Essa cor aqui, ó, secondary, eu vou remover para ele ficar na cor padrão. Toda vez que o meu item aqui toda vez que eu passar o mouse em cima dele, ele vai ter um hover. E aí, esse BG aqui, eu posso ir alterando e eu posso ir brincando. Uma possibilidade, por exemplo, é eu vir aqui, que essa é uma outra possibilidade também da gente estar utilizando cores,
é o seguinte. Eu quero adicionar um hover, você vem e coloca aqui. Às vezes algumas cores elas não estão ali, ou é uma cor tão específica assim que nem vale a pena você colocar no projeto, que é uma coisa que vai ser mais corriqueira. E aí o que você faz? Você pode vir aqui, abrir colchetes e adicionar, por exemplo, a cor que você quer estar utilizando. Por exemplo, essa aqui vai ficar nessa cor aqui. E o text aqui, ele vai manter o foreground mesmo. Deixa eu ver aqui, EDDF CF9. E aí a gente consegue também estar utilizando dessa forma aqui. Eu quero adicionar um arredondamento, beleza, tá ali. Eu quero adicionar uma borda, se você quiser, por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Tamanho de borda, tem 0, 2. Se for 1 pixel de borda, você só mantém o border. E aí, por exemplo, border, Ctrl S. E eu quero que a minha borda, ela tenha uma cor específica. É a mesma coisa, border, traço, secondary. Que é a cor que eu quero que o meu item tenha ali a sua borda. Vocês conseguem ver que ele tem sim aqui de fato uma borda ali específica. Eu quero estilizar a minha borda. Eu quero que ela tenha aqui, ó, os pontilhadinhos, border, e adiciono ali a especificação que eu quero. Aí você vê aqui, ó, tá pontilhado. Eu quero uma borda de 2 pixels. Ele tá ali e você consegue ver ali que tem de fato essa borda. Aqui tá ainda um pouquinho desalinhado aqui, vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Eu posso vir aqui e adicionar aqui, ó. E dar mais ou menos uma alinhada, a linha específica. Flex Row. Aqui. Em teoria, ele tá alinhado. Se a gente for traçar ali, em teoria, ele tá alinhado, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. A ideia desse tutorial é para vocês terem uma ideia de como tá utilizando. A questão só aqui é o que? Pensa em atomicidade. Ao invés de eu ter, por exemplo, ponto container, e aí dentro desse container eu escrever display flex, ponto e vírgula, e aí flex direction, 2 pontos, column, justify, align, padding, e por aí vai. E, por exemplo, o height sem DVH, ponto e vírgula. Não sei nem de onde veio isso aqui. DVH. Tá. E por aí vai. Você vai... Ao invés de você fazer isso aqui, é como se eu tivesse... como não? É isso que acontece. De fato, é isso aqui. Display flex. Se eu coloco ponto flex traço col, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o flex direction column. Se eu coloco ponto items center, ele vai fazer o que? Align items center. Se eu coloco o justify center também, vai ser a mesma coisa. Justify center, abre aspas, aspas não, abre chaves, e vai ser o justify content center. A ideia aqui é a mesma. A questão só é que a gente está colocando tudo dentro da classe e o framework do Tailwind está alinhando, está ajustando para a gente, está setando essa propriedade do CSS dentro do nosso código HTML.
beleza? Bom, é isso, tá? Esse foi o nosso tutorial, é para ser bem tranquilo mesmo. Vejam a documentação do Tailwind, se baseiem nela, tá? Porque ela é uma ferramenta muito importante para vocês estarem utilizando e fazerem um projeto de vocês. Qualquer dúvida que ficar por aí, pode estar utilizando os comentários. Quem viu sua dúvida, quem viu alguma dúvida aí, sabe a resposta, não tem comentário ainda, não tem a resposta, pode comentar, engaja, um ajudando o outro, um melhorando o código do outro, beleza? No mais, estou à disposição, e é isso. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula.